Fala, meu focado e minha focada, sabadão de chuva, hein? Não existe desafio maior para um focado e uma focada, para um homem e uma mulher na sua trajetória do foco do que um sábado com chuva. Ainda mais se tiver aquela Netflixzinha, aí que o negócio pega. Por isso que hoje eu estarei muito próximo de vocês. Já mandei mensagem no privado, vou mandar receita, tô fazendo esse vídeo aqui, que esse vídeo é uma dívida que eu tô devendo para vocês sobre jejum intermitente, que me perguntaram, não estava na programação, então por isso que eu não preparei direitinho. Tô improvisado aqui, ó, tô segurando o telefone com a mão, então você vai me ver balançando tudo direitinho. Me escondi das crianças aqui em casa para poder fazer o vídeo para vocês. A semana foi bem pegadinha, então não consegui parar com calma, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo que não vai demorar muito, vou pegar os principais pontos ali para a gente bater. Eu separei, botei no computador alguns tópicos e vou olhando ali e vou batendo com vocês, tá? Primeiro, me perguntam muito se jejum emagrece. E eu sempre falo para as pessoas que o jejum não emagrece. O jejum é um potencializador de resultados. Depende muito do que você vai fazer na sua janela de alimentação. Fez besteirinha na janela de alimentação, vai dar problema. Fez tudo certinho, ganha nota 10, ganha estrelinha e vai muito bem. O que é fazer besteirinha? Eu faço jejum, tá ok, e no meio da minha janela de alimentação eu resolvo comer comidas que não vão me ajudar, que tem baixa qualidade nutricional e alta caloria. Exemplo, pizza, pastel, hambúrguer. Agora, na minha janela de alimentação, eu me mantenho focado, sigo a minha estratégia, seja ela low fat ou low carb, ou seja, com baixo consumo de gordura ou baixo consumo de carboidrato. E eu consigo bater tanto ali a quantidade de calorias que eu preciso para perder peso, quanto a quantidade de nutrientes para não ter problema. Ok, então você está fazendo certinho e não vai ter problema. Como iniciar o jejum? Eu não aconselho que iniciantes ou pessoas que estão muito tempo comendo mal iniciem jejum. Eu mesmo estou comendo mal um tempinho e se vocês perceberem como eu estou enviando as minhas alimentações, eu faço jejum dia sim, dia não. Porque se eu for fazer todo dia, vai dar problema. Eu ainda estou muito viciado em doce. Como eu falei para vocês, a gente está no dia 4 e ontem eu senti abstinência, gente. É um absurdo. Para ver como é que a gente só vê como é que a gente está viciado quando a gente começa a reduzir. Então, a abstinência em doce já me subiu um sinal de alerta. Hoje eu já comi, então amanhã vai ser dia de eu comer só meio-dia. Então eu estou fazendo de forma alternada. Mas para quem está muito zerado, a estratégia de comer de 3 em 3 horas ela ajuda muito. Ah, mas comer de 3 em 3 horas é o correto? Não existe o certo e o errado, existe a estratégia melhor para cada pessoa. E, ao meu ver, a estratégia para uma pessoa que está completamente fora do ritmo alimentar, que não tem ainda a educação alimentar, comer de 3 em 3 horas é a melhor opção. Por quê? Porque ela está constantemente comendo e ela não dá tempo de ficar com fome, de sofrer, do vício dela bater ali. Então, isso facilita muito. Agora, se a pessoa já está um pouco mais já um pouco pró, já está mais acostumado com comida saudável, por exemplo, já consegue trocar um carboidrato simples, uma farinha, um biscoito, por um carboidrato mais complexo, uma batata doce, um inhame, essa pessoa já está um pouco mais pronta. E a gente começa a introduzir ela, fazendo jejum de 12 horas, que nem é jejum, mas é um iniciozinho para ela se adaptar com longos períodos sem comer, e o horário da noite conta. Então dá para você fazer direitinho, tá? Só que eu vejo assim, tem que tomar cuidado, porque se você iniciar de qualquer jeito, você vai sofrer e vai ter o efeito rebote, porque todo sofrimento gera compulsão. Então se você sofreu no jejum ou está sofrendo agora, mesmo sem fazer jejum, você tem que falar comigo. Por quê? Porque esse sofrimento ele vai gerar uma compulsãozinha depois. Você vai acabar comendo mais do que deveria, vai acabar engordando mais do que vai acabar recuperando o que você perdeu. O que a gente busca com jejum ou sem jejum é que você crie uma filosofia de vida e você comece a comer daquele jeito, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Benefícios do jejum. Eu gosto muito do jejum e não vou nem falar de estética, tá? Eu gosto muito do jejum por 2 motivos. Um, que ele promove muito facilmente a renovação das células.
Ele faz que o teu corpo se renove e dê meio que uma limpada nas células que não estão tão bem e tal, ele dá uma renovada. E ele faz que você tenha os teus níveis de insulina mais baixos. Pierre, o que é insulina? Insulina é um hormônio que a maior responsabilidade dele ali, uma das principais responsabilidades dele, é baixar o nível de açúcar do teu sangue. Ele pega o açúcar e tira do teu sangue, coloca para dentro das células. Como você fica longos períodos sem comer, obviamente os níveis de açúcar baixam. Isso para quem é diabético é maravilhoso, mas para quem quer emagrecer também é interessante, porque quanto mais você consegue manter seus níveis de insulina baixos, mais fácil tá para o teu corpo metabolizar gordura. Por isso que a gente evita alimentos com índice glicêmico alto. Por isso que a gente fala que banana é super saudável, mas para quem quer emagrecer e perder gordura, ela não é a melhor fruta do mundo, porque ela tem um índice glicêmico alto. Abacaxi, a mesma coisa. E aí a gente vê muita gente, óbvio, tá? Isso aí cada um no seu estágio. Em alguns estágios é possível sim continuar. Mas a pessoa já está no estágio mais elevado, ela gosta muito de doce e ela começa a substituir o doce pelo doce da fruta. Tá errado? Não, mas se ela quer dar um upzinho, é bom de repente ali ela dar uma maneirada. Então, esses benefícios para mim são os melhores, tá? E consequentemente você acaba, lógico, se você dá uma renovada nas tuas células, o teu corpo fica com uma funcionalidade melhor. E se você está com os níveis de insulina menor, você facilita, você cria um ambiente muito fácil para você emagrecer com mais facilidade. Como eu vou quebrar o meu jejum? Gente, a quebra do jejum que a gente diz é a primeira alimentação, né? Depois de um longo período sem comer. Eu aconselho que você quebre com alimentos com alto índice de nutrientes e baixo índice glicêmico. Com volume nutricional alto, alimentos com volume nutricional alto e baixo índice glicêmico. Por quê? Alimento com índice glicêmico alto, ou seja, o índice glicêmico é a capacidade que ele tem de colocar açúcar rápido na tua corrente sanguínea. Então, lembra que a gente falou? Se entra muito açúcar na corrente sanguínea, o corpo precisa mandar insulina lá para pegar. Se eu como um alimento que não tem que tem essa capacidade de jogar muito açúcar, eu acabo meio que finalizando ali o processo um dos processos de benefício do jejum, que é manter a insulina baixa, que vai ter que ser produzida, vai jogar a insulina lá em cima, e eu paro, né, diminuo muito a metabolização de gordura minha. Outra questão é que tem uma pesquisa que agora não vou lembrar, gente, não vou lembrar mesmo, me perdoa, mas que ela fala que você quebrar o teu jejum, seja no jejum intermitente ou no jejum normal, fazer a tua primeira refeição do dia com alimentos com índice glicêmico muito alto, ajudam muito para que depois, com o passar do dia, você tenha picos de fome com mais facilidade. Tudo que a gente não quer no jejum intermitente é ter pico de fome, né? Então, é bacana que a gente quebre o jejum com alimentos que tenham pouco índice glicêmico e que tenham mais volume nutricional. Um omelete, fazer um omeletezinho com abacate, um franguinho, né? Eu gosto muito de quebrar com o shake, porque ele me dá um volume nutricional bacana e um índice glicêmico baixíssimo. Enfim, você vai para o alimento que você mais se sente confortável para poder quebrar. O que consumir na janela? Foi o que a gente falou. Você tem duas estratégias. A low carb, que é comer menos carboidrato. Não é não comer carboidrato, tá, senhorita Tatiana? A Tati é uma amiga minha que está aqui, que ela tem um meio que pavor de carboidrato e ela acaba não comendo, mas tem que comer. Low carb é comer carboidrato, só que em quantidade menor, mais controlada. E a low fat, que é a mais tradicional, que as pessoas mais estão acostumadas a fazer, que é a que mais está na mídia, que está mais no senso comum das pessoas, que é comer menos gordura. Eu prefiro fazer a low carb, por um motivo. Eu sigo uma ideia na fisiologia. O carboidrato é a primeira fonte de energia que teu corpo prefere. Se eu como menos, significa que eu estou ofertando menos fonte energética. Só que eu tenho uma segunda fonte energética e se eu estou gordinho, eu tenho bastante ela, que é a gordura. Então, na hora que eu oferto pouco carboidrato, o meu corpo precisa se virar em aprender a consumir a segunda fonte. E olha que bacana. Eu tenho pra caramba, eu tô acima do peso, então vem em mim, pega essa gordura toda e usa ela para você. E, gente, na prática eu vivi isso.
Para quem me conhece há um tempinho, eu sou ex-atleta de handball, de alto rendimento. Hoje eu participo da Liga Master de Handball, a Liga dos Velhinhos, dos Coroas, não vale rir. Tô na Liga Master de Handball e antes da pandemia eu estava jogando um Carioca Master. Na época eu estava praticando bem o jejum, tá? Fazia jejum de 18 horas, de 20 horas. Eu ia para os jogos em jejum, às vezes já estava em 12 horas, 14 horas de jejum. E eu jogava muito bem, eu não tinha problema nenhum, não ficava cansado, não ficava tonto, pelo contrário, o meu corpo estava tão acostumado a buscar a gordura como fonte energética que tinha tanto ali, na época eu já não estava mais com tanto, mas que eu tinha disponível ainda a gordura, que a coisa parecia que eu estava com nitro usando a metáfora de carro, parecia que eu estava com combustível adulterado para bom, o negócio. Tava correndo igual um maluco, correndo de verdade, mais até do que eu corria na época que eu era atleta mesmo. Então, foi uma experiência muito bacana e foi utilizando a low carb. Pierre, então quer dizer que a low carb é melhor? Não. Quer dizer que para mim funcionou melhor, até porque eu peguei essa lógica da fisiologia humana e apliquei. Mas se você segue a low fat, que pode se sentir mais seguro comendo menos, com menos gordura, você é só seguir direitinho e comer o que tem que comer. Evitar exageros, tá? É bem comum as pessoas... mas tem que tomar cuidado assim. Mas o que seria exagero? Depende muito. Eu fazia jejum de 24 horas e é normal uma pessoa que faz jejum de 24 horas cometer alguns exageros na sua alimentação assim que quebrar, né? Você quebrar o teu jejum após 24 horas. Você vai consumir um pouco mais de caloria que o normal, entretanto, essa caloria ainda vai ser menor do que deveria. O que você tem que ficar ligado e prestar atenção no jejum é que você reduz um pouco as tuas alimentações por várias vezes. E você tem uma quantidade de macronutrientes e micronutrientes que são os nutrientes dos alimentos. Macronutrientes, como a gente já conversou, gordura, proteína e carboidrato. Micronutrientes, vitaminas e sais minerais. Você precisa bater uma quantidadezinha ou do teu dia, ou contando por dia, ou contando ali na semana, você tem que ter essa quantidadezinha para comer. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que comer a quantidade certinha. Para vocês terem ideia, uma mulher que não faz atividade, ela tem que comer 0,6 proteínas do seu peso. Só pega o seu peso e multiplica por 0,6. Mas se a mulher já faz atividade física, isso já muda. Já vai para 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 o seu peso. Depende muito do nível de atividade que essa pessoa faça. E não, às vezes não é tão simples bater essa quantidade, tá? Porque muita gente acha, então ok, comi 100 gramas de peito de frango, já comi 100 gramas de proteína. Não, 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína. Um ovo vai ter de 5 a 10. Então, para bater, não é tão simples assim, tá? Então, isso tem que estar muito bem organizadinho, não dá para fazer de orelhada. Os protocolos, a gente tem diversos protocolos, tem protocolo o de 12 horas que eu falei que não é jejum, mas é como se fosse uma iniciação. 14, 16, 18, 20. Eu gosto de fazer de ir variando, tá? Não manter ele sempre justinho não é bacana. Até porque vai ter dia que você vai ter que já abrir uma janela de alimentação maior para você poder bater a quantidade de nutrientes que você precisa bater pelo dia anterior e pelo dia que você não comeu. Por exemplo, um dia que eu faço 24 horas de jejum, no dia seguinte, eu não vou bater 20 horas de jejum. Eu vou bater ali 12, no máximo 14. Porque eu preciso de mais tempo para repor, né, o outro dia que eu fiquei sem comer. Então tem que prestar muita atenção nisso e é bacana, por isso que é bacana você ter uma pessoa que conhece e sabe o que está fazendo para poder te ajudar. Que se fizer de orelhada pode dar problema. Um carro que não esteja com água e óleo direitinho, ele não vai rodar direito. Agora, se ele estiver ajustadinho, ele vai longe. E é a mesma coisa no nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina que precisa tá sendo sempre ajustada, ok? Se tiver mais alguma dúvida sobre jejum, fora assim, eu anotei ali as principais perguntas que eu recebo sobre jejum, tá? Não montei uma palestra aqui, já tem 15 minutos falando de jejum, mas se quiser saber mais um pouquinho, é só mandar pergunta aí, tá? Que a gente vai conversando. Ó, ótimo sábado, vou começar a separar aqui as receitas para vocês. Beijo!